Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 27. Continuação do livro de Atos. Aprenda a organizar e organizar. De fato, o céu não é o limite para o poder extraordinário de Deus. E mal começamos a tocar a fronteira infinita de possibilidades espirituais que se apresentam diante de nós quando oramos com fé. Embora possamos ter algum vislumbre do poder extraordinário de Deus, Ele anseia por fazer mais. Por isso, nossas orações devem ser por mais do Espírito Santo, muito mais do caráter de Cristo, muito mais do amor abnegado e fé, muito mais testemunho corajoso, muito mais. Se continuarmos a pedir mais, Deus continuará dando mais. No livro de Atos, vemos os resultados do grande derramamento pentecostal. Não sei quanto a você, mas eu anseio que aconteça novamente em nossos dias aquilo que aconteceu em Pentecostes. Além de os discípulos terem conseguido consumir eficazmente em outras línguas, quase 3.000 pessoas se converteram em um só dia. Atos 2:41. Além de quase 5.000 conversões, não muito depois. Atos 4:4. As pessoas foram curadas milagrosamente, assim como quando Jesus andou em meio à humanidade. Embora os desafios fossem grandes, os apóstolos e os outros seguidores de Cristo ficaram o tempo inteiro em oração. Não orações superficiais e mornas feitas por dever cristão. Em suas orações tiveram respostas. Reunião de negócios se transformavam em reuniões de oração. Encontros na prisão se transformavam em encontros de louvor e o Espírito de Deus era derramado, trazendo muitos novos conversos para o aprisco todos os dias. Sabemos que o grande derramamento final, durante os últimos dias, será ainda maior do que aquele que aconteceu nos dias de Pentecoste. Apocalipse 18:1 fala esse tempo no qual toda a terra incendiará com a glória de Deus. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã e glorioso foi o resultado. Mas a chuva serôdia será ainda mais abundante. Já percebeu que quando oramos pedindo o Espírito Santo, nossas preces com frequência se transformam em uma mera petição do mesmo pedido vez por vez? Por favor, mande-nos o teu Espírito, Senhor. Precisamos do teu Espírito. É necessário fazer essa oração, mas de maneira inteligente. Orar com inteligência significa pedir que o Espírito Santo tenha livre reinado em nossa vida. Orar com inteligência é pedir que o Espírito Santo nos transforme nosso coração, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos hábitos, em suma, nossa vida inteira, assim como os discípulos oraram no cenáculo. Quando o nosso coração humano, pecador, egoísta e orgulhoso se transformar em algo completamente novo, vida que manifestam plenamente o poder do amor de Deus, ocorre a maior evidência em uma vida cheia do Espírito Santo. Essa é a experiência de que precisamos coletivamente como igreja. Quando tivermos com essa experiência como igreja, a chuva serôdia cairá. E que grande obra então acontecerá? Ao falar sobre esse derramamento vindouro, Ellen White escreveu: em visões da noite, passaram perante mim representações em um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Outros enfermos eram curados e outros milagres eram operados. Viu-se um espírito de intercessão, tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando familiares e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito em genuína conversão. Portas se abriram por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvia as vozes de ações de graças e louvor e parecia haver uma reforma, como as que testemunhamos em 1844.
Quero fazer parte desse reavivamento e dessas reformas finais. E você? É possível. Precisamos do fogo. Na metade do século XIX, houve um grupo de exploradores na África Central que saiu em expedição para mapear o território. Todos os dias eles exploravam, então voltavam ao acampamento, pegavam gravetos, acendiam fogueiras, cozinhavam as suas refeições e iam dormir. Após seguir essa rotina por vários dias, voltaram certa noite e descobriram pequenas pilhas de madeira organizada como tendas indígenas cônicas por todo o seu acampamento. Perplexo, perguntaram uns aos outros de onde vieram essas pequenas pilhas de madeira. Na outra noite, ao encontrarem ainda mais pilhas de madeira, olharam para cima nas árvores e viram macacos conversando empolgados. Então se deram conta do que estava acontecendo. Todos os dias, os macacos observavam os homens construindo a fogueira e, intrigados pelo processo, propuseram-se a fazer o mesmo. Tinha conseguido realizar um último trabalho, mas havia um problema significativo. Embora reunisse os gravetos com perfeição, assim como os homens, não importava o quanto se esforçassem, nem o tamanho de sua pilha de gravetos, não conseguiam começar uma fogueira. Podemos até rir, mas quantas vezes não somos exatamente como esses macacos? Ótimos em construir formas e modelos, porém necessitando muito do fogo do Espírito Santo. Karl Barth, que foi presidente da Conversão de Batistas do Sul, fez uma declaração profunda que deveria nos levar a sondar nosso coração e orar como nunca antes. Ele escreveu: se Deus resolvesse tirar o Espírito Santo de nosso meio hoje, 95% daquilo que estamos fazendo em nossas igrejas continuariam da mesma maneira e não veríamos a diferença. Contudo, se Deus houvesse tirado o Espírito Santo do meio da primeira comunidade cristã, 95% daquilo que eles estavam fazendo teria cessado imediatamente. Ao apelar para os membros apostatados e adormecidos do exército de Deus hoje em dia, Ellen White escreveu: o fim está perto, aproximando-se de nós tão furtivamente, tão imperceptivelmente e tão silenciosamente, como o passo abafado do ladrão à meia-noite surpreende os que dormem tranquilos e despreparados. Que o Senhor tenha misericórdia de conceder seu Espírito Santo ao coração daqueles que agora se encontram em estado de comodidade, para que deixem de dormir como os outros e se tornem vigilantes e sóbrios. É evidente que Deus está atuando em sua igreja hoje. Milhões têm aceitado a verdade, porém, há muitos outros milhões não alcançados pelo Evangelho. Milhões trancados atrás de portas fechadas, em altos arranha-céus, ou isolados em terra pagãs, ortis e cristianismos. A tarefa diante de nós é praticamente impossível de acordo com os padrões humanos. Contudo, ela não depende de padrões humanos para ser completada, pois será terminada pelo poder do Espírito Santo. Ainda bem que servimos um Deus de infinitas possibilidades, nosso celeiro inesgotável. Mas como acessar esse celeiro inesgotável? É por meio da oração, muita oração, oração agonizante, oração persistente, oração cheias de fé, oração unida, oração ousada, oração baseada na palavra e oração baseada em um relacionamento pessoal com Cristo. O Evangelho possui ainda o mesmo poder. Você está disposto a organizar e agonizar? Há diversos organizadores em nossa igreja hoje. Aqueles que sabem fazer as coisas acontecer e realizam tarefas extraordinárias. Mas onde estão aqueles que organizam? Onde estão os que oram a noite inteira pela salvação das almas? Onde estão os que lutam como Jacó até raiar o dia? A inspiração nos diz: precisamos olhar
Cristo, precisamos resistir como ele resistiu, orar como ele orava, angustiar-nos como ele se angustiava, se quisermos vencer como ele venceu. É claro que ninguém pode agonizar sem trabalhar. Somos instruídos acerca de 3 palavras-chave que devem ser escutadas em nossa vida hoje para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós. Elas são vigiar, orar e trabalhar. Não surpreende que essas 3 sejam as palavras de ordem que caracterizavam a vida diária de Cristo e de seus discípulos. Nós, cristãos adventistas, professamos ser o povo da Bíblia, que aguarda o breve retorno do nosso Senhor. Se isso é verdade, não podemos mais prosseguir como de costume. Não podemos desempenhar o ministério como antes. Não podemos prosseguir vivendo, construindo a nossa carreira como de costume. Não podemos mais orar e estudar a lição de escola sabatina toda semana como antes. Não podemos planejar ser mais uma geração como as outras. Não estamos na terra apenas para trabalhar, mas para terminar a obra de Deus. Veja bem, há uma diferença. Quando muitas pessoas trabalham em geral, elas não se preocupam se o trabalho foi terminado ou não. Estão no emprego para cumprir seu horário e depois voltar para casa. Entretanto, quando o nosso objetivo é terminar o trabalho, temos um alvo específico. E tudo o que temos na vida é alinhado para o cumprimento desse objetivo. Com ou sem salário, estamos aqui para fazer o cumprimento da tarefa. Lembre-se, para os discípulos de Cristo, bem como os pioneiros do Advento, levar o Evangelho ao mundo não era um emprego de 8 horas por dia. Compartilhavam a verdade todos os dias, em todas as oportunidades que tinham. Era um estilo de vida, um jeito de viver. E isso deve ser o nosso estilo de vida também. Pois a inspiração nos desafia, incide sobre nós, maior luz que brilhou nossos pais. Não podemos ser aceitos ou honrados por Deus prestando o mesmo serviço ou fazendo más obras que nossos pais. A fim de ser aceitos, abençoados por Deus como eles foram, cumpre-nos imitar sua fidelidade e seu zelo, aperfeiçoar nossa luz como eles fizeram a sua e fazer como eles teriam feito caso vivessem em nossos dias. Cumpre-nos viver segundo a luz que brilha sobre nós. Do contrário, essa luz se tornará em trevas. Não estamos dispostos a nos gastar e nos deixar consumir como os discípulos. E é por causa disso que a chuva serôdia ainda não caiu. Estamos adiando quando Deus nos pede para trilhar o caminho inteiro. Ellen White exclamou: "O Senhor é capaz de fazer mais em 1 hora do que nós ao longo da vida inteira. E quando ele perceber que o seu povo está totalmente consagrado, preciso deixar bem claro que uma grande obra será efetuada dentro de pouco tempo, e a mensagem da verdade será levada aos lugares sóbrios da terra, onde nunca foi proclamada." O chamado final. O Duque de Wellington estava escutando um grupo de cristãos discutir as possibilidades de sucesso em esforços missionários entre eles e os não salvos. Eles se voltaram para o Duque e perguntaram se, na opinião dele, tais esforços teriam boas possibilidades de obter êxito, considerando-se o investimento e o custo. O velho soldado respondeu: "Cavalheiros, quais são os vossos bens de marcha? O exército não é o que deve discutir. Se leio corretamente vossas ordens, elas rezam assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda a criatura. Cavalheiros, obedecei às vossas ordens de marcha." A pergunta que precisamos fazer ao trabalhar nos últimos dias da história dessa terra não é: temos recursos suficientes? Ou nossos esforços serão bem-sucedidos? Em vez disso, nosso questionamento deve ser: estamos dispostos a ser fiéis ao chamado de Deus, apesar dos resultados e do sacrifício? Deus está em busca de homens e mulheres fiéis. Homens e mulheres que empunham a tocha e que não se preocupem em receber aplausos, não liguem para o salário que receberão ou não, nem para os sacrifícios que irão suportar.
Deus procura homens e mulheres fiéis que reconheçam a urgência desse tempo e que estejam dispostos a agonizar e organizar. Compreendendo o sucesso em sua missão está somente em sua dependência fiel do Senhor. Ele aguarda homens e mulheres que levam a tocha diante pela linha da chegada para que possamos ir para casa. Você será esse homem e essa mulher? Responderá ao chamado divino? Você se unirá a outros adventistas do sétimo dia por esse mundo inteiro que estão em busca pelo derramamento poderoso do Espírito Santo? Você se unirá a nós para clamar a Deus pela plenitude do céu? Buscará o Senhor a sua divisão, união, associação, missão, igreja local ou ministério? Suplicará a Deus em grupos de oração com a sua família, dentro do lar, com seus colegas e com os outros membros de sua igreja local, para que cada igreja se torne de fato uma casa de oração? Deus está nos chamando para um compromisso muito mais profundo nessas horas críticas na história da Terra, muito mais profundo que jamais foi firmado. Não há mais tempo para brincar de igreja. Acabaram-se as brincadeiras. Este é o último chamado para a entrega total e rendição completa a Cristo, para o cumprimento da grande comissão. Tudo o que temos na vida deve ser colocado em jogo para o cumprimento dessa tarefa. Não nos contentemos mais com trabalhos pela metade, pois meia entrega é o mesmo que nenhuma entrega. Não nos satisfaçamos em ser anões espirituais por nem mais um segundo. Não nos contentamos com as espiritualidades superficiais desérticas, vivendo 10 centímetros abaixo da superfície da água em busca de fôlego e só tentando sobreviver. Não nos contentamos com orações superficiais, nem com as bênçãos superficiais. Deus tem muito mais, e Ele anseia nos dar. Todo o céu aguarda para ser derramado, mas Ele espera que oremos. Este livro está chegando ao fim. Nossa jornada extraordinária com Deus apenas está se iniciando. Apenas começamos a ver possibilidades infinitas daquilo que Ele pode fazer à medida que nos aprofundamos cada vez mais em nossa caminhada com Ele. Ousemos então ir avante de joelhos, continuando em humildade e pedir mais até que o capítulo final de Atos se torne realidade. O chamado nos foi dado. Devemos responder ao chamado divino e estar prontos para ir para o lar. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Que Deus te abençoe.